nosso Zuelar, a parte 2 do nosso Zuelar, depois temos parado para beber uma aguinha, fazer crescer o negócio de quem prefere a 99.9. Voltamos ao Zuelar com a Florita Corrangatelo. A Florita que parou aqui, nós estávamos a falar sobre a causa. Não, já tínhamos fechado a Patrícia, o caso Patrícia dela ter adotado outro nome. Não sei se isso podia ser considerado como falsidade ideológica. Não, mas já me fiz passar por Patrícia algumas vezes, confesso. Patrícia, sério? Já. Patrícia, quando era mais nova. É? Acho que não tinha maldade. Não tinha. Eu era mesmo só fã, era inconsequente. Quando alguém dissesse, eu percebo, sim, sou eu. Sou eu. Tipo isso. Eu mesma. Eu, por acaso, já me confundiram com a Marita Vênus, de me pedirem autógrafo e tudo. E eu disse, eu não sou a Marita Vênus. Mas assim, estás muito armada. Vão só julgar a cantora à toa. Eu não sou a Marita Vênus. Pronto, e passou. Voltando a ti, estavas a explicar-me sobre o feminismo, que é uma corrente que tu estudas, estás a estudar no teu doutoramento, que é sobre género, mulher e feminismo, que é uma das correntes. E hoje tu já não olhas para o feminismo como uma coisa que te caiba. E corrija-me se eu não estiver a enquadrá-lo no sítio certo. Sim. E olhando para isso, eu própria fiquei assim, a sério? A sério, Florita? Sim. Sério. Mas gostavas de explicar, ir ao pormenor? Sim, porque na verdade a partir de mais pesquisas e isso, esse aprofundar das coisas... Antes, mas o Dom Kel está a perguntar se... Chefe Flora, você está em Angola? Cheguei ontem, Dom Kel, estou fresquinha, a Carla me raptou praticamente. Sim, então, enquanto pesquisadora, e agora pesquisadora mirim, né, como eu costumo dizer lá no Brasil, mirim de júnior, né, pesquisadora júnior, estou a aprender ainda. Essa coisa de aprofundar as coisas eu aprendi um pouco com a minha mãe, devo dizer, mas principalmente com os frades dominicanos. Sempre me cutucaram, me provocaram para eu ir para além do que todo mundo diz, do que todo mundo faz, né? Da zona mais confortável. Isso. O Frei Zeca, sobretudo, meu Deus, ele era muito exigente comigo em relação a isso. E eu também depois peguei o ritmo. Já não tinha o Frei Zeca do meu lado, mas eu continuei com o mesmo ritmo de querer aprofundar mais as coisas. Eu sempre tive muita curiosidade e não sou aquele tipo de pessoa que fica curiosa e vai no Google, não. Eu sou aquele tipo de pessoa que fica curiosa, vai conversar com as pessoas e pega livros e começa a ler e começa a escrever e começa a rabiscar com a minha confusão mental, que eu tenho muita confusão na cabeça, mas eu escrevo igual. Então, foi assim que eu cheguei na faculdade, né? Na universidade, na Faculdade de Filosofia, na Faculdade de Ciências Humanas, Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia. E comecei a estudar o feminismo como uma corrente científica, também como uma corrente ideológica. E durante as aulas, essa história eu conto sempre lá, sempre me chamam para fazer palestras. A história do feminismo que elas me contavam não tinha nada a ver com aquilo que eu acreditava que era o feminismo. O que tu acreditavas que era o feminismo? Eu acreditava que o feminismo era uma corrente que, entre aspas, apregoava um mundo mais justo e igualitário em termos de gênero, né? Um mundo que reconheça que homens e mulheres precisam e devem estar nos mesmos espaços, etc. Essa, que eu hoje chamo de ladainha, mas com todo respeito a quem ainda acredita, essa conversa que é um pouco mais teórica, mas que a prática desafia muito, né? A prática desafia bastante. E a história do feminismo é muito interessante, é muito bonita, eu confesso que é muito inspiradora, como ele surge, né? Como a corrente surge na Europa e nos Estados Unidos, mas sobretudo na Europa, né? Nos primórdios. O feminismo surge para responder a uma necessidade concreta, específica, de um grupo localizado geograficamente em termos de classe, raça, como é que eu chamaria? Religião, basicamente isso.
Então, o feminismo não nasce na Europa toda, não nasce nos Estados Unidos todo. Nasce no seio de uma elite, um grupo de mulheres brancas de elite, que, né, algumas delas, outras nem por isso, eram casadas com homens brancos, ricos, burgueses, ou classe média, o que nós chamaríamos, e que vivenciavam uma situação de opressão pelo facto de terem nascido com uma vagina, com um útero, como eu gosto de dizer. Então, estas mulheres, em função das dificuldades que elas tinham naquele momento, elas criaram uma série de teorias, métodos e metodologias para fazerem frente à opressão que vivenciavam. Então, é uma situação real. Onde é que nós entramos nessa história? Quando dizes nós, chamamos que as mulheres africanas? Nós. Não. Onde é que nós entramos nessa história? Não, quando tu dizes nós, quem é este nós? Nós, as mulheres africanas, ou as mulheres africanas? Não percebi. Não, tu disseste, onde é que nós entramos nisso? Sim, o nós, mulheres africanas. Exato. Onde é que nós entramos nessa história? E aqui é a minha pesquisa de doutorado. Nós entramos nessa história a partir do momento que as percepções sobre mulheres do Ocidente chegam até nós via colonização. Né? O mesmo sistema, ou muitas semelhanças, o sistema que oprimia essas mulheres nesses lugares, eles tentaram implementar aqui, nos países colonizados. Aqui, não só no continente africano, na América também, né, que eles colonizaram a América. Então, eles tentam implementar esse sistema, esse mesmo sistema, nos países colonizados. Por isso é que existem muitas semelhanças entre as nossas formas de opressão, né? E nós dissemos, não, que uma mulher sofre no Bangladesh é o mesmo que uma mulher sofre nos Estados Unidos. O que é que elas têm de semelhante? Ambas são mulheres. Só que nós nos esquecemos que cada país, antes de ser colonizado, já tinha as suas próprias dinâmicas, né? Sim. As suas próprias particularidades. As pessoas lá não foram descobertas. Não. E mesmo que nós tenhamos passado por um processo de colonização, muitas coisas que nós somos hoje sobreviveram à colonização, que vieram do tempo de antes da colonização. E não são necessariamente no sentido de serem positivas ou negativas, mas são realidades que, se forem bem compreendidas hoje, podem nos trazer inputs, né? Aspectos ou coisas que podem ajudar a repensar as questões de gênero em Angola. E não necessariamente, defendo eu hoje, tenha que ser via feminismo. E isso não significa dizer que nós temos que deixar o feminismo de parte. Hoje, eu estudo o feminismo como uma das muitas correntes de pensamento que discutem, debatem sobre não apenas questões ligadas à mulher, como às vezes se quer fazer parecer. Porque existem, dentro do feminismo histórico, o que nós chamamos de feminismo hegemônico, várias ondas de feminismo. O feminismo ele tem uma vertente mais liberal, tem uma vertente mais moderna. Esses processos todos têm uma relação direta com as transformações que ocorreram na Europa e nos Estados Unidos. E hoje nós temos processos específicos a ocorrerem no continente africano, né? Porque a colonização, do ponto de vista formal, ele terminou, mas ele continua. Em termos de relações de gênero, há muitas coisas que o interior nos pode dizer, nos pode responder muito mais do que o feminismo. Então, talvez, e é isso que eu tenho estado a propor, quando nós tirarmos as lentes, porque nós hoje usamos uma lente que já tem muitos preconceitos, nós vamos fazer pesquisa, fazer entrevistas com muitos preconceitos. E quando você vai com muitos preconceitos, as probabilidades de você interpretar de forma errada aquilo que as pessoas estão a te dizer é muito maior. E quando você vai com muitos preconceitos, você perde a possibilidade de identificar grandezas, potencialidades, né? Exatamente. De trazer aquilo que ninguém nunca viu porque está focado numa coisa só. Então você descobre. Você encontra uma coisa que sempre esteve aí, só que você traz à tona para um mundo que não conhecia. Né? Então, hoje nós temos várias vertentes do feminismo, várias mesmo. Tem o feminismo LGBT, tem o feminismo decolonial, tem o feminismo africano, tem o feminismo islâmico. Eu já li muito sobre o feminismo islâmico também. Então, tem várias vertentes do feminismo. E eu estudo o feminismo como uma
das muitas correntes. Nós temos outras, né? Aqui a nível do continente, temos várias autoras, sobretudo ali na região da Nigéria, tem várias autoras a pensarem sobre a questão de gênero, e aqui gênero, uma vez mais, numa perspectiva pós-colonial, porque o gênero é uma categoria colonial, né? Já várias autoras e autores desmistificaram isso, porque a ideia de gênero ela é construída a partir de um tipo de homem e de um tipo de mulher. Esse tipo de homem e esse tipo de mulher parte de uma visão que a professora socióloga nigeriana chama de biológica. Então, as percepções de homens e mulheres que o gênero utiliza para se construir, a maior parte das vezes não incluem os homens e as mulheres negras. Por uma razão muito simples, porque ela foi pensada para homens e mulheres brancas. Porque no processo da escravidão colonização, nós, que nos chamaram de pretos depois, né, de negros, porque nós somos negros porque alguém nos nomeou como negros, quando teve o processo da colonização e escravidão, nós não éramos nem homens nem mulheres, nós éramos o quê? Machos e fêmeas. Né? Então nós não entrávamos dentro da categoria de gênero. Nós não entrávamos. Nós fomos, com o passar do tempo, e é isso que a minha tese traz um pouco, a partir de elementos ligados à legislação, ligados à formação, coisas mais do dia a dia mesmo. A partir desses elementos eu tento demonstrar como foi se forjando um homem e uma mulher que seria um pouco, entre aspas, a imagem e semelhança de um homem e de uma mulher europeia. O que é que significa ser uma mulher na Europa? É uma mulher frágil, sexo frágil, ela é vítima da sua própria condição, ela depende... Aliás, um aspecto muito importante do conceito de gênero é que a mulher é definida como sendo... é definida em função do homem, né? E nós vamos ver que em muitas culturas africanas, a mulher não era definida em função do homem, até porque ela não tinha uma dependência direta ao homem, sobretudo nos sistemas matrilineares, ela estava muito mais ligada à família dela, né? O marido era como se fosse o cara, ou a pessoa que vai dar as crianças, os filhos, né? Sim, sim. Então, mãe, esposa e mulher não eram a mesma coisa, não estavam no mesmo barco, como vê os estudos de gênero, né? Por isso é que eu digo, eu vejo o gênero numa perspectiva pós-colonial para pensar assim, eu não estou a pensar nesse homem e nessa mulher ideal, nesse homem e nessa mulher que é desenhada a partir do Ocidente. Porque em África, não é? E corrija-me se eu estiver errada, Flora, nós temos vários traços em vários lugares de África que as mulheres são a tal cena das comunidades matrilineares, né? Ou sociedades matriarcais. Em muitos pontos da África pronto, não sei em que proporção será, mas é mais comum do que no Ocidente. Sim. E achas que a partir daí não há uma fotografia visível ou uma fotografia que se possa ver bem de um género que vai acabar não representando a África? Não, porque há elementos esses elementos, eu bem percebi a tua percepção, esses elementos estão presentes até hoje entre nós, não estão no passado. Sim. Né? Até hoje. Eu não sei se eu percebi bem o que tu disseste. Então, eu não estou a recorrer a um passado remoto. Não. Em África, nós temos essas realidades. E talvez a fotografia que se traz para uma discussão, também tentando perceber aquilo que me estás a passar, ou que nos estás a passar a mim e aos ouvintes, é de que se faz uma fotografia muito ocidentalizada, em que uma África não se revê. Há um espelho que parece que tapa aí a imagem da África nessa realidade que o Ocidente trouxe, e por causa da sua força, da colonizadora. Sim, exatamente. Era a máquina do Estado, né? E eu falo muito isso. Eu não estou a negar que nós não tenhamos influências, atenção. Por isso que eu, na minha pesquisa, eu trabalho com gênero. Eu não abri mão de trabalhar com gênero, porque nós temos elementos, sim, da ocidentalização ou da biológica, que é a perspectiva de ver o mundo a partir do biológico. Nós temos esses elementos, porque os portugueses tiveram por quanto tempo? 5 séculos, eu acho, né? É muito tempo, não tinha como nós não sermos transformados e transformadas. Mas isso não eliminou completamente as nossas subjetividades. Cada uma, da sua forma, tem utilizado esse conhecimento endógeno para fazer frente às dificuldades da vida, do dia a dia. E por que eu quero trazer isso?
Porque nós estamos a discutir a questão de gênero e a questão das mulheres para resolver o problema. E não para ficar numa guerra infinita de eu sofro mais, eu sofro menos. A minha proposta é que nós prestemos atenção às fissuras, como eu chamo, que o sistema opressivo criou, né? E mesmo assim, ou melhor, a minha chamada de atenção é que nós prestemos atenção. Há um sistema extremamente opressivo, mas mesmo em sistemas extremamente opressivos, nós temos pequenas fissuras no sistema. Essas fissuras podem nos trazer resposta, soluções, ideias, luzes para pensarmos em resolver os problemas que nós vivenciamos hoje. Porque não vamos negar que nós temos uma sociedade ainda em que as disparidades entre homens e mulheres são muito grandes, isso não se nega, mas também, e a gente tem que insistir muito nisso, a nossa sociedade tem muitos problemas, né? Eu lembro-me que uma vez um amigo chamou uma atenção para isso, quando eu falava sobre a questão das maternidades. E ele escreveu para mim e disse, mas Flora, os hospitais normais também são maus. E hoje eu corrijo a minha frase, eu falo assim, nós temos um sistema de saúde em Angola que é péssimo, As pessoas morrem de paludismo como se fossem baratas, infelizmente. Né? Então, nesse sistema geral, todo mundo é suscetível de morrer. Ele é ruim, ele é mau. Mas, nas maternidades, apenas as mulheres podem morrer, apenas as crianças. Né? Porque são os nenés que nascem, que vêm ao mundo, e as mães que dão à luz, que tem a ver com a mortalidade materno-infantil. Como é que nós vamos saber até que ponto é que existe um patriarcado, utilizando aqui a palavra patriarcado como sendo também uma corrente? Isso, como sendo uma corrente que até o próprio Ocidente já abandona, mas que nós ainda temos muitos elementos, porque nós ainda temos muitos resquícios do Portugal colonial. Nós não andamos muito, Portugal já andou. Sim. Nós continuamos com as regras que eles deixaram aqui há 500 anos. Então eu uso o patriarcado nesse sentido. Então, para nós sabermos até que ponto eu tenho um Estado que promove um sucateamento das maternidades propositadamente para matar mais mulheres, e até que ponto eu tenho um serviço de saúde geral débil, que também vai nesse sentido e mata todos os angolanos, nós precisamos parar e analisar os dados. Nós precisamos entender, não podemos fazer afirmações. Podemos ter pressupostos, né? Que a minha afirmação, Carla, tem mais gente a morrer nas maternidades do que no hospital geral. É o meu pressuposto. O campo tanto pode me confirmar ou não. Eu não posso afirmar com propriedade. O meu primeiro olhar é o meu ponto de partida. Para eu saber o que realmente está a acontecer. Exatamente. Porque eu olho, Carla, há um dispositivo muito interessante. Quando acabou a colonização, quando começamos a independência, havia um interesse em se incluir as mulheres. Da parte do MPLA, o partido que está no poder, o discurso era muito interessante. Incluir as mulheres e tudo mais. Mas quando eu vejo o acesso à educação para mulheres no período colonial, o período pós-independência herda poucas mulheres escolarizadas. E, infelizmente, o governo pós-independência não soube correr atrás para que nós hoje tivéssemos um equilíbrio, não diria perfeito, mas que a balança não ficasse tão desequilibrada em termos de acesso hoje nos espaços públicos para homens e para mulheres. Não é uma coisa simples. E que ainda tivéssemos que recorrer a cotas. Exatamente. Infelizmente, 30 anos depois da independência, o governo não conseguiu, de forma alguma, entender esse processo de que, desde a colonização, que as mulheres tiveram menos acesso, os homens tiveram mais acesso, e isso era o patriarcado do Estado colonial português, né? Estava ali, estava presente. E quando nós passamos para a independência, houve sim, eu verifico os números, pelo menos em termos de números, houve um maior número de meninas na escola em algum momento das nossas vidas, e até hoje tem mais meninas na escola, mas nós não estamos a saber acompanhar essa entrada das meninas até o final, né? Os processos que ficam ao meio do caminho. Mas enfim, tudo isso para dizer o quê?
para dizer que, do meu ponto de vista, o feminismo vem responder até onde entra o patriarcado do governo colonial. Até ali, o feminismo responde. Depois dali, não tem capacidade para responder. Porque o feminismo trabalha, por exemplo, com a questão dos espaços. Por que tu achas que depois já não tem capacidade para responder? Por isso que eu estou a explicar. Achas que depois não houve teorização e com todas as aspas que eu estou a colocar aqui, não houve teorização ou não houve vivências suficientes para depois continuar a responder a isso? Sim, porque o feminismo não nasce num contexto em que, por exemplo, havia colonização. Então, eles não sabem responder. A corrente não tem dificuldades em responder a uma pergunta. Né? É até perceptível, exatamente, é até perceptível. E eu sempre digo isso às pessoas que dizem, mas tem feminismo negro, tem feminismo africano, não sei o quê. Eu falo assim, pessoal, eu entendo que não é que... como é que eu posso explicar? Há realidades que, pelo facto do feminismo não ter vivenciado, a corrente feminista não ter vivenciado, não sabe lidar. O feminismo até hoje não consegue entender bem por que muitas mulheres adoram ser mãe, gostam de ser mãe com todo amor, com todo carinho e se sentem realizadas. Por quê? Porque no contexto que nasce, ser mãe era um peso mesmo. As mulheres europeias... Eu, quando leio os textos sobre as mulheres na Europa, eu fico com muita pena. Eu falo, elas passaram por muita coisa. Nem era para elas estarem vivas hoje. Elas eram extremamente maltratadas pelos homens. E a gravidez era uma forma de controlar o corpo da mulher. Era mesmo. Era você fazer um filho atrás do outro, você garantir a manutenção do sistema patriarcal, porque essa elite que dava, né, os reis e os príncipes e tudo mais, era necessário. Agora, não sei se é por acaso, mas os índices de natalidade, e às vezes até se fazem programas para aumentar a natalidade nos países da Europa. Exatamente. Não sei se é por acaso. E para os países do Sul, eles exigem que haja limitação, né? Que haja limitação da maternidade. E são duas coisas, Carla, que eu acho que são muito importantes que o feminismo não consegue responder. Essa questão de não ter nascido num espaço colonial é fundamental. A gente diz, eu tenho uma ideia do que é ser negro. Muita gente fala isso. Uma coisa é você ter uma ideia, outra coisa é você ser negro. Sabe? Agora que eu moro no Brasil, eu lembro mais do que nunca que eu sou negra. E eu imagino que as pessoas estão na Europa, negros na Europa devem passar pela mesma coisa. Então, uma coisa é você ter uma ideia, outra coisa é você vivenciar lá. E aí, quando eu vejo que o patriarcado do Estado chega aqui e o governo pós-independência mantém um pouco esse patriarcado, então, sim, como eles usaram as mesmas estratégias que o feminismo buscou combater, o feminismo serve para responder, sim. Por isso que eu te falei, é só mais uma corrente. Mas, para identificar as grandezas e as potencialidades das nossas vivências endógenas, ele não serve. Porque ele não tem as lentes, está vendo? Ele não tem um olhar, não foi criado, não foi treinado para isso. E como é que tu achas que essas lentes devam ser criadas hoje? Não estão a ser criadas. Estão a ser criadas. Então, só que, e aqui mais uma vez, todo o continente africano e os países islâmicos também, eu tenho acesso a correntes que trabalham nisso, estão a pensar a questão da mulher, a questão das crianças, a questão dos homens, dos idosos, de gênero, de uma forma geral. Gênero numa perspectiva descolonizada. Okay. Estão a trazer propostas, estão a desenvolver propostas. Só que o feminismo hegemônico, eu costumo brincar, é um feminismo que viaja sem visto. Não precisa de passaporte, ele entra em qualquer país sem passaporte. Essas teorias precisam de passaporte, precisam de visto, precisam de expensão, precisam de uma segunda extensão, de uma terceira. Essa entrada deste outro... Das outras correntes. Está como conseguir as divisas em Angola. Está como conseguir as divisas em Angola. Então, as teorias que nigerianas estão a desenvolver, por exemplo, em torno dos estudos da mulher, não são conhecidas entre nós. Todo mundo só conhece o feminismo, porque o feminismo tem dinheiro, né? O feminismo tem dinheiro e o feminismo tem passaporte diplomático. Por isso,
e de serviço. Por isso é que nós, e eu acho isso muito inteligente, muitas de nós nos países chamados de terceiro mundo, aproveitamos esse passaporte livre para de alguma forma tentar fazer passar as nossas agendas. Eu acho isso uma estratégia excelente, porque o feminismo entra em áreas que outras teorias não entram, não conseguem, né? Por conta dessas formalidades que existem. Flora, isso também é política. Feminismo é política. Feminismo é muita política. É extremamente política. É sobretudo política. Okay. Entendeu? Então não dá mais nada senão política. E tem que ser. Sim. Porque infelizmente é a política que define quase tudo. Então, nesse sentido, a estratégia de se pensar é muito boa. Eu acho que todas as respostas são possíveis. Uma coisa que eu não gosto das correntes ocidentais é que quase todas elas tendem a ser totalizantes. Elas querem ser universais, querem ser homogêneas, querem ser as únicas que têm as respostas. E eu quero, porque conheço a verdade e a verdade é a minha e a minha verdade é que vai te libertar. Eu acho que o caminho não é por aí. Eu acho que nesse sentido o conhecimento endógeno nos ajuda muito, porque aquela mentalidade de quem não está comigo, quem não ajunta, espalha, isso é muito perigoso. Quem não está comigo está contra mim. Isso é muito perigoso, é mentira. Quem não está a teu favor está noutra vibe, noutro sentido. Dela mesma. Então, eu acho que tem que haver sim, tem que haver várias correntes. É bom que todas as correntes entrassem em jogo com o mesmo tipo de armas, né? O feminismo entra a ganhar, cada um com sua mas o feminismo entra a ganhar porque ele vem no seio de mulheres brancas, mulheres do Ocidente, mulheres escolarizadas, mulheres com dinheiro. Então elas têm um acesso que nós, africanas, por exemplo, não conseguimos ter. Isso é que eu acho que é errado. Eu acho que as outras correntes deveriam também ter passaporte livre e poderem entrar em qualquer país e poderem se apresentar exatamente em qualquer país. Mas é assim, quanto mais correntes tiverem, cara, a falar sobre isso, melhor. Porque, atenção, pessoal, não é guerra de teorias, não é guerra de que as mulheres querem, os homens querem. Nós temos um problema à nossa frente. A nossa luta deve ser para eliminar o problema. Nós perdemos muito tempo a dizer quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Hoje, os países ocidentais, eles vivem muito bem, eles têm uma condição, entre aspas, muito boa. Às nossas custas, logicamente, escravatura, escravidão, colonização, essas coisas, mas têm. E eles teorizam num sentido, nós precisamos teorizar no nosso próprio sentido. Então, com as nossas vivências ajustadas às nossas exatamente. Não significa dizer que Angola é perfeita, que a nossa cultura é melhor que a cultura do Ocidente. Não. Culturas são culturas. Nós temos que aprender a analisar o que é que dentro do nosso espaço geográfico vai servir para o nosso crescimento, porque nós queremos crescer internamente, não queremos estar sempre a fazer as coisas para inglês ver. Eu acho que o problema de nós angolanos é esse. Nós temos que fazer as coisas para nós crescermos internamente. Para estarmos bem. E para estarmos bem, as próximas gerações não podem mais estar a discutir porque eu sou, porque eu não sou. Mas homem, mas mulher, mas não homossexual, mas não lésbica. Não, nós não podemos deixar esse legado. Nós temos que começar a construir uma coisa sólida hoje para que eles amanhã possam pensar em outras coisas, estejam com outros problemas, né? Não vamos ficar 5 séculos com os mesmos problemas. Então, eu acho que o desafio maior é esse. Achas que a memória coletiva da escravatura, escravidão, achas que é muito forte e em algum momento não, em vários momentos, condiciona uma e outra ação para outros passos? Muito. Nós aprendemos muito mal sobre escravidão. Se aprendemos. Nós aprendemos muito mal. Nós não temos uma memória histórica consolidada no que se refere à escravidão. Nós somos... A maioria de nós, vou pensar Luanda, centro urbano, que é o meio que eu circulo, as pessoas são extremamente pessimistas de si mesmas. Né? Não confiam em nada, tem um discurso racial muito pesado. Né? Que a África, a maioria é preta e está na miséria que está, porque a maioria é preta, porque preto é isso, porque preto não faz, porque preto é assado, porque preto é cozido. Como é que você vai construir alguma coisa se você tem esse monte de estereótipos na cabeça?
Ninguém confia em nada, ninguém confia no que faz, ninguém confia no que ouve. Eu acho que quando tu não confias em ti mesmo, não tem projeto que renda. Porque aquele preto que você está a dizer que é atrasado é você mesmo. Né? Você foi para a faculdade, tem um título e tal, e você acha que você é mais civilizado, com as aspas, que os outros. Não, meu querido. Não, não, não. Eu acho que nós temos que ser menos pessimistas em relação a essa questão. Mas, sobretudo, porque nós aprendemos mal. Se aprendemos sobre escravidão. Nós tínhamos que entender o processo de transformação mental que nos foi feito primeiro. Nós tínhamos que entender e reconhecer que, de certa forma, nós temos algum tipo de problema. Que Fanon já falou em Peles Negras, Máscaras Brancas, né? Ele fala muito bem sobre essa questão. E eu gosto, a Ana África teve aqui a semana passada e falou desse livro. Eu gosto muito dele porque eu acho que foi um dos primeiros que trouxe essa questão da construção do preto e do branco em oposição, em dicotomia hierárquica, como sendo patologia, não só do preto, mas do branco também. Então, nós... É uma culpa para ser dividida. Exatamente. Né? Nós dois, os dois grupos, de certa forma, desenvolveram algum tipo de patologia em função dessas relações raciais doidas, malucas, né? E é preciso que nós aprendamos, conheçamos e entendamos para saber e estarmos atentos quando surgir uma situação em que nós precisamos reagir e reagir afirmativamente. Isso lembra-me muito, eu anteontem estava a conversar com um colega do direito e eu disse-lhe a ele que tinha muita produção acadêmica em África e ele teimava comigo que não tem produção. Eu dizia, olha, o Senegal tem uma base muito boa de pesquisa, eu tenho interesse em estar no Senegal para aprender mais. Tem o CODERSIA, que é o principal grupo de pesquisa em ciências sociais do continente africano, que é uma referência mundial, que tem sede em Dakar. Eles produzem muito e tem vários estudantes europeus e americanos que vêm estudar para o continente e muitas universidades africanas que são top em agronomia, agropecuária, produção de alimentos, essas coisas. E ele insistia que não, dizia que do Senegal só vinha Mamadou's. Eu falei, meu Deus, juro. Ele disse isso. Então nós temos muitos preconceitos em relação a nós mesmos. Temos muito que aprender sobre nós mesmos. Ixi, é um processo... E às vezes, não sei qual é a tua percepção. Sentes que essa tua luta, em algum momento é inglória? Eu acho que não. Eu me inspiro muito na minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que tem muita esperança. Incrível. Eu acho que ela me passou isso também. E eu acho que a esperança da minha mãe não depende muito das outras pessoas e do resultado. Depende do que ela faz, né? Tipo, ela me colocou para estudar e tudo mais. Eu poderia não ter sido essa pessoa de continuar e tal, e querer correr atrás que eu quis, como teve primas minhas que a minha mãe criou e que tomaram outros rumos na vida. Ela está triste? Não. Ela diz, eu fiz a minha parte. Eu coloquei para estudar, a pessoa não quis continuar. Eu não posso fazer nada. Então, eu me inspiro um pouco nisso. Eu aprendi que cada pessoa tem a sua própria dinâmica, aprendi com a minha mãe também, porque essa coisa que eu dizia, Carla, da questão do pensamento totalizante, nós aprendemos mesmo de fora, porque eu é que estou certa, eu é que estudei, eu é que tenho um PhD, eu mesmo é que fiz mestrado, eu mesmo é que fiz doutorado. É mentira, você na família, a tua mãe que nunca estudou te manda calar a boca, não fala, psiu, você é o último a falar com o teu PhD, tá vendo? Então são outras dinâmicas que nós temos e que até pouco tempo preenchiam muito da minha vida. Eu não era, hoje eu não sou mais, mas eu já fui do tipo, quem não está comigo está contra mim. Isso eu aprendi na religião. Quem não crê em Deus não é do bem. E falando nisso, qual é a tua relação com a religião? Tu cresceste? Cresci na religião. Hoje, qual é o teu pensamento sobre a religião? Olha, eu costumo dizer, e eu já comentei isso com o Frei, que para mim essas coisas são uma fase de crescimento, como foi o feminismo, como foi a teorização de direitos humanos, como foi a religião. São degraus que eu vou subindo e a partir do momento que eu saio deles eu tô maior, eu me sinto mais crescida, eu me sinto mais madura para sair
sabe? Eu sinto que o que eu tinha para aprender, eu já aprendi, eu preciso dar o próximo passo. Aconteceu com o feminismo. Eu já aprendi o que eu tinha para aprender no feminismo. Há muitas coisas que eu não teria sabido se eu não tivesse mergulhado no feminismo. Eu mergulhei no feminismo, vi o que tinha que ver, entendi, percebi e decidi seguir. Como foi na religião. Mergulhei na religião, fiquei, entendi e decidi seguir. E todos esses aspectos, eu acredito que me fazem uma pessoa cada vez melhor, mais humana, mais sensível, mais humilde, extremamente mais humilde, mais compreensível, mais colaborativa também. Então não foi, e eu falava sobre isso num dos encontros do Anjango Feminista, que eu acho que, dependendo da situação, a religião ajuda muito em certo momento da vida. Principalmente na crença da pessoa que tem com a religião. Isso. E na adolescência eu imagino como é que eu teria sido se os frades dominicanos não teriam pegado em mim, me colocado a ler um monte de livros, vá se ocupar. Você tem muita energia, se você ficar muito solta, certamente o caminho não será bom. Então, e também eu aprendi muito a respeitar o outro. Eu já aprendi com a minha mãe, já vinha de casa, minha mãe tinha muito cuidado. Fortalecer. Exatamente, minha mãe tinha muito, você tem que respeitar desde o mendigo que está ali na rua até a senhora de gravatas. Então, às vezes eu apanhava porque faltava respeito a alguém porque eu achava que não tinha. Então, eu aprendi com a minha mãe. Quando eu vou para a igreja, eu reforço. Eles reforçam isso. Quem é o teu próximo? Deus é o teu... Não, a imagem do teu próximo é a imagem de Deus. É mesmo. Então, eu tenho que tratar o próximo da melhor forma possível. Eu comecei a descobrir porque assim... forma disso, eu vou tratar bem a Deus. Exatamente, exatamente. Quando eu entendi bom, Deus, essas coisas, né? São outras conversas. Eu percebi que eu já estava tratando bem o humano pelo facto de ele ser humano. Então, a religião tinha cumprido o seu papel. Né? Okay. E então eu segui. É boa essa perspectiva. Sim, tem que ser. Olha aqui algumas mensagens que nos vão chegando na nossa página do Facebook. Florita, grande figura, estudamos juntos no Alda Lara. Lembro-me com nostalgia quando ela e outras colegas apelidaram por Abodongo por conta da cadeira de francês. Isso. E tinha uma personagem com esse nome. Bem ágil, o Beethoven Wanga. Oh, Beethoven, o valeu. Eduardo Carlos, um beijinho, obrigada. Antônia Manuel, Florita é radiante. Obrigada, o Patrick Antônia. Moutinho, estou ligada a 99.9, muito obrigada. Também um abraço ao Santana de Oliveira, ao Feliciano Neto, ao Cangila Antunes, a Dinalva Franco. Gosto muito da Mana Florida, o Cangila Antunes. Obrigada. Vladimiro Domingos, olá, boa noite. Muito obrigada por estar na nossa sintonia. Amo-te muito, Mana Florita. A Antônia Raul. Obrigada, o David Clemente, né, o Tirrasta. Um abraço. A minha Avivamento, amo-te muito, minha amiga e contemporânea do tempo da Universidade, da Biblioteca da UCAN, Universidade Católica de Angola. Ainda guardo comigo os teus conselhos e sorriso. Um abraço do Hamilton Ferreira. Okay. Aqui também o Rui Paulo Lima. Catilma da Silva, Wilma, Carolina Neves, Mana Florita. A Janete Major também aqui a mandar uns olhinhos apaixonados. Edgar Coimbra, o Erickson Gonçalves, Analdina Kawaia, Flor. Analdina! Olá, minhas manuchas henriquianas de gema, estou convosco, eu Rasta, Fernandes Brinquinho, o Nuno Andrade Ferreira, Rádio Morabeza em Cabo Verde. Um abraço. Opa, abraço. Um abraço. Ele é jornalista em Cabo Verde, o Nuno Andrade Ferreira, um beijinho por estar a ouvir-nos. Aqui outras... mais mensagens. O Toquel Paz, que já esteve aqui. Estou ligado a partir do Sumbe, Kwanza Sul. Estou ligadíssimo. Eu, Bruno, meu Cozideca. Abraços e beijos a vocês. Cheio de saudades da banda do Toquel Paz. Valeu, Manuela Lima, Joelson Alexandre, o Ossi Sonjamba. Ossi, meu companheiro. Sister Flora, estamos juntos. José Tinhelo, João Iava, Ivanilson dos Santos, João Linho. João Linho, tenta mandar mensagem porque está aí do outro lado. Ubuntu Queba, respeito o pensamento das mulheres feministas. Pedro Alexandre, Nis.
Oh, falando bonito. A Floripa tem esse defeito. José Gama, beijo enorme a Florida Covanga. José Gama! Estamos a Quanto seguir tempo. com muito interesse e antecipação. Obrigada. Bem, aqui Walter Bujurra, um abraço. Aqui Nascimento, Ronaldo José, Nkanga Sebastião. Já não estou a conseguir ter muitas mensagens aqui. Eu vou lendo à medida que elas depois forem chegando. Antônio Guedes, a questão das assimetrias do género tem muito a ver com a gravidez na adolescência, quando o casal... Deixa eu ver se eu percebi isso aqui. Quando o casal... Eu não consigo acabar de ler a mensagem. Quando o casal... Eu vou tentar abrir aqui deste lado, depois vou ler essa mensagem. Enfrenta que problemas? Bem, é para mais daqui a bocado. Enquanto isso, são 22 horas e 52 minutos, o tempo rola, né? Há muitas coisas realmente a serem conversadas. E qual é a tua perspectiva, mesmo não estando em Angola sempre, quando eu digo sempre, ou o tempo todo, mas estás sempre em Angola, qual é a tua perspectiva olhando para o nosso país? Nós temos uma nova gestão no país. Como cidadã deste país, qual é o teu olhar? O mesmo de sempre fui muito crítica em relação ao regime e continuo a ser até hoje. Eu acho que o MPLA não tem capacidade de governar o país, de forma alguma, nem que mude de presidente, infelizmente. Não confio, não mantenho as mesmas críticas. Nós temos o mesmo partido no poder desde 75 e nós estamos a rolar ladeira abaixo. Estamos em queda livre e a situação só piora cada vez mais. E eu acompanho muito a evolução do país pelas queixas da minha mãe. E é interessante, né? Minha mãe é vendedora. E desde a independência, sei lá, eu vim para Luanda, sei lá, em 80 e poucos, mal eu nasci, 86, eu vim para Luanda. E a minha mãe sempre fez negócios, sempre. E, puxa, nós já vivemos mais ou menos com menos necessidade do que hoje. E as reclamações da minha mãe também vão se adaptando aos tempos. E eu acho que realmente pode parecer que os problemas estão parados, mas não estão. Eles estão a evoluir também. Não sei se estão a aumentar, mas eu acho... Problemas modernos evoluem também. Eu acho que sim. Eu não sei se é o termo certo, né? Espero que não esteja a entender, né? Não, percebi. A reclamação está lá, ela continua, porque os problemas existem, mas ao mesmo tempo os problemas também estão a se transmutar, estão a se transformar e talvez nós não estamos... Né? Exatamente, eles se fortalecem. E nós não estamos a conseguir acompanhar de alguma forma. Então eu não tenho qualquer esperança no governo do MPLA, nenhuma. Mais ainda com essa história do gradualismo, das autarquias. Isso só demonstra mesmo que pau que nasce torto nunca se endireita. Então a minha opinião é essa, não tenho nada a dizer. Eu só vou ter uma opinião formulada assim, tipo, diferente em relação ao país quando eu tiver outro partido no poder. Aí sim eu vou poder de alguma forma analisar. Se bem que eu acho também que em mais de 40 anos, né, que nós temos já de MPLA, de certa forma o MPLA está dentro de nós, quer queiramos, quer não. É outra luta que vamos ter quando o MPLA sair do poder, arrancar o MPLA dentro de nós. Então também não é tão simples quanto parece, mas a minha perspectiva é negativa, como sempre foi. Não creio que dali saia grande coisa. Mas é isso. De resto, está tudo tranquilo. De resto está tudo tranquilo, Tá né? tudo. Yeah. Eu gostaria de não, ainda tem tempo? Queria fazer um... Tem? Temos tempo, sim. Porque eu queria fazer um apanhado para terminar essa coisa. Acho que a gente estava a terminar já. Se calhar vamos entrar noutra coisa, né? Noutro ponto, essa questão do feminismo. Só para nós refletirmos, né? Em como essas viagens das teorias, né? Que o Eduardo Said fala, que as teorias viajam. Isso é bom e ainda bem, né? Mas nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes nós temos especificidades que, sei lá, podem nos fazer muito mal, como o facto de
uma certa intolerância. Eu acho que há uma intolerância muito grande a nível do feminismo hegemônico. Vou pensar, né? O feminismo hegemônico, tu pensa feminismo branco, sobretudo, né? Em relação às outras correntes Feministas. não feministas. Outras correntes Não feministas, isso. Ok. Como o feminismo tem muito poder, ele tende a aniquilar as outras correntes Como quais, por exemplo? que não são o próprio humanismo, Ok. por exemplo, que quase ninguém conhece, né? Que eu também tenho as minhas reservas em relação à corrente, mas existe. E ela também tem um projeto ideológico em termos de gênero, mulher, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é isso, porque a religião diz: se você não crê no meu Deus, Agora, você não serve. Você, entende? Agora- Quem agora- não crê no meu Deus, mas corta. olhando para tudo isso e falaste da corrente feminista e depois também especificaste aqui que há várias outras correntes Sim. dentro Sim, do do feminismo, me leva a pensar com essa frase que disseste agora: se você não crê em Deus, você não serve, você não está bem, alguma coisa passa-se contigo. Depois, por outro lado, tu vês outras correntes serem criadas e não saem disso. Isso que eu estou a dizer é o que vale, é o que está certo. Se não te reges por aqui, se a tua linha de Sim. andamento não é essa, então também não serves. Será que há uma intenção no mundo de criar pessoas que estejam dentro de uma bolha e quem tentar sair dessa bolha não vai resistir se não tiver em determinado grupo? sim, porque a espinha dorsal é a mesma. O que eu estava a dizer no off. Nós podemos acrescentar uma ou outra coisa na receita, mas nós não podemos mudar a forma. Não nos é permitido. Se você mudar a forma, você não é mais isso. Você não é mais um bolo. Você é qualquer coisa. E Mas se você qualquer não coisa pode não ser um serve? bolo. Não serve. Nesse mundo, ser qualquer coisa não serve. Por isso que eu acho que é interessante que nós olhemos um pouco mais com olhos despretensiosos para o pensamento e o conhecimento endógeno. Eu acho que nós precisamos entender melhor Precisamos fazer um tour por África, por exemplo. África, Mas sobretudo. um tour mesmo, por um Angola, in-tour, né? vamos só até o Chipindo, fico uns dias no Chipindo, que é um lugar que eu estive muito tempo, fico uns dias no Chipindo, você entende um pouco as dinâmicas, você sai de lá com outra energia. Porque, mais uma vez, nós temos um problema. Nós não podemos estar a criar outros problemas. Nós temos que resolver os problemas que nós já temos. E eu acho que as correntes ocidentais são extremamente intolerantes. Não importa quais sejam. São extremamente intolerantes. Se as correntes africanas o são, nós temos que pesquisar. Ninguém está a correr, os angolanos, pelo menos, ninguém está a correr atrás de tentar entender se nós também somos intolerantes ou não. Mas eu sou mais intolerante que a minha mãe. E a minha mãe nunca estudou. Minha mãe não estudou, não tem grandes formações. Minha mãe de criação. Mas eu sou mais intolerante que ela. Por que será? Né? Por que será? Por que será? Olha aqui o Flávio Ferrão. Flávio. Florita. Manuel. Basta. É o Manuel. Filho do Cota Manuel. Yeah. Olha, uma coisa é ser negro, outra coisa é sentir o que é ser negro. Florida, falaste bonito, vivo em Lisboa e sinto o que é ser negro, o que é nascimento. Há um bocadinho de tudo isso, né? São 23 horas e parece que não falamos de nada ainda. Pois é. Falamos de quê? Só passaram 10 minutos. Só passaram 10 minutos. Mas estamos aqui no Zuelar. Este é o 8º Zuelar desta segunda temporada. E já foi mesmo 4-4. Já esteve aqui neste Zuelar a Brenda Fortes, o CFK, Cláudio Chiala, a Marisa Gonçalves, a Patrícia Faria. Já esteve aqui o Vítor Hugo Mendes, o Álvaro Fernandes, a Moana África, a semana passada, e agora tu. Dá 8, tá certo. Dá 4-4. Não, 3, 4. Depois eu faço as contas. E normalmente, Flora, nós oferecemos um livro ao nosso convidado, ou à nossa convidada, como é o caso de hoje, para que a pessoa leia. E, sobretudo,
Deixa-me contar-vos aqui, não estarei a fazer nenhuma inconfidência. A Florita disse que já via nós a fazermos o programa e que achava interessante a troca de livros. Sim. E que ela se predispôs a oferecer uns livros aqui para o programa, para sim. nós trocarmos aqui. E eu hoje vou oferecer um livro à Flora, que eu acho que tem muito que ver com ela. Eu estava atrás desse livro. Exatamente. E depois veio a nossa última questão. É um livro que eu escusado de dizer, é muito bom, né, para tu leres. Eu já li, eu tenho ele em PDF. Tens em PDF? É incrível. Muito bom. Mas nada tira o sabor de um folhar, né? Eu não tenho em PDF, depois partilhas comigo também. Partilho, com certeza. E é esse o livro. De Olinda Rodrigues, Diário de um Exílio Sem Regresso. Da Mayamba. E é para ti. Flora. Graças. Mas não recebemos assim nada de borla, né? E porque estamos num mundo que pagamos água, luz. É importante que te diga que vais escolher alguém, que já vais ter que nos dizer quem é, das tuas confianças. A quem queiras oferecer um livro, não este. Este é teu e tu escolhes um livro da tua biblioteca e ofereces a um amigo, a uma amiga. E se já souberes o título do livro, também podes partilhar connosco, mas nós gostávamos mesmo que dissesses quem é a pessoa com quem vais partilhar o próximo livro, que é a nossa hashtag na rede social. Sim, na verdade, eu trouxe um livro de Salvador que é para eu dar para minha amiga Anabela. Ok. Eu estava achando que... É só porque eu conheço a Anabela, senão esse livro não saía daqui. Submissa às Lágrimas de Mulheres, de Conceição Evaristo. Oba! Ok. É um livro muito bom. Anabela? São histórias, É para a Anabela. É para a Anabela. Boa, muito bem. Podes mostrar aqui, assim que alguém já se interessa e pode... É muito bom. A Conceição Evaristo fez uma viagem pelo interior do Brasil e trouxe várias histórias de mulheres negras, várias. Então, neste livro, uma mais inspiradora que a outra. Aqui você vai chorar, vai rir, vai querer cortar os pulsos de histórias tão desesperadas, mas também depois vai vir um sorriso de histórias tão inspiradoras. Eu adoro esse livro. Gostei muito de tê-lo lido. Por isso que eu trouxe um exemplar para Então pronto, está feito. O livro, o próximo livro, e depois você tem um compromisso, vais fazer uma foto com a Anabela. Para ti, né? E vamos postar, vai ficar aí na nossa galeria do Zoelar, com a hashtag o próximo livro, tudo junto, e você encontra as pessoas com quem nós já partilhamos livros aqui. Certo. Agora, uma última questão, Flora. Como é que tu, enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto cidadã, enquanto ocupante deste universo, é para ser profunda, gostavas de ser lembrada? Sem te remeter à nostalgia e uma montada de ida, né? Se tu me perguntasse há 5 anos, eu iria te responder. Eu queria que as pessoas lembrassem que era uma pessoa boa, não sei o que, não sei o que. Hoje isso para mim é indiferente. Hoje isso para mim é indiferente. Acho que as pessoas passam pela terra, algumas aproveitam bem, outras nem por isso, não sei, depende. Mas eu não tenho nenhuma expectativa em relação a ser lembrada, eu confesso. O meu maior desafio hoje é viver bem cada segundo que eu estou aqui. Eu me propus a fazer isso. Não desperdiçar nenhum segundo. Não só por eu ter redescoberto o valor da vida, estando longe da família, dos amigos, para quem sempre foi muito presa, eu sempre fui muito presa à família. Minha primeira viagem eu tinha, 23, 24 anos, nunca tinha saído, nunca tinha ficado tanto tempo longe da família. Então, neste momento, que eu posso dizer que o grande desafio da minha vida é saber aproveitar cada segundo do meu tempo na Terra. Agora, como eu quero ser lembrada, para mim não faz nenhum sentido, é completamente indiferente. Acho que isso já não sou eu, né? Vão ser outras pessoas a lembrar, então eu sou um pouco mais egoísta. Se eu não vou estar aqui, esqueçam. Tipo isso. Deixa essa responsabilidade para quem vai se lembrar de ti. Pois é. Muito bem, Talvez. muito bem.
Escusado seria eu repetir que eu adorei te ter aqui. Obrigada. Escusado seria eu repetir que eu adoro conversar contigo. Escusado seria eu dizer que adoro o teu abraço. Aquele confusionista. E aí, escusado seria dizer que é sempre muito interessante manter uma conversa tão inteligente, uma conversa tão... Eu acho que sim, né? Não pareceu. Sim, porque quando uma pessoa aprende muitas coisas e faz-te fazer assim uns apontamentos para outras conversas e é bom, para né? outras buscas. Eu também gosto disso. Eu gosto disso. Ótimo. Quando me cutucam, né? Tipo, se tiram da área de conforto. Exatamente. Do ponto Então, de vista há coisas que baralharam. Aqui alguns Alguns neoconceitos. neurônios se chocaram, né? Exatamente. Acho que isso é muito interessante. E eu espero sinceramente que tenha surtido o mesmo efeito aos nossos ouvintes, porque é um bocadinho disso que nós também pretendemos que, com as conversas que vamos tendo aqui, não é só saber onde é que a Florita estudou, não é só saber o que é que ela gosta de comer. O que gostas de comer? Eu não te perguntei isso. Fungos com fumba e macaiabo. Ok. O Miguel não está a reclamar porque a publicidade tem que... Vamos já. Eu não perguntei o que é que tu gostas de beber. Qualquer bebida alcoólica sem ser gaseificada. Ok. O que é que tu gostas de vestir? Vestidos. Estou na época vestidos, mas já estive na época colãs. Agora, esse ano, estou na época vestidos. Ok. Pronto, é só para dizer que seria o mais comum, né? Mas é essa diversidade. E é uma coisa, desde que eu te conheço, tu usas o cabelo assim ao natural e usava aquelas tranças super maravilhosas com essas linhas. Não tem quem mais faça, enfim. Não, mas tem, tu estás a procurar em condições. Não, em Salvador não tem. Okay, aqui pronto, sim. Minha irmã faz, minha avó faz. Olha, 23 horas. Oh, Patrícia. Agora vamos brincar. 23 horas 8 minutos. Esta é a edição número 8 da segunda temporada do Seu Zuelar e conversamos com a Florita Currangatelo. Um abraço. Okay. Obrigada, Carla. Agradeço à Rádio Luanda pelo convite, agradeço a todos os ouvintes. Foi muito bom compartilhar e aprendi também, né, um pouco com as expressões da Cuca, né? Eu gosto muito da Carla, uma pessoa que eu admiro também muito. Acho que ela tem muito talento, era muito fã dela quando ela estava falando aquela coisa da G. Eu falava, gente, ela foi minha amiga, ela foi minha colega, meu Deus. Ela é muito boa na rádio, ela é muito boa. E fico muito, muito orgulhosa de dizer hoje mesmo que ela é minha amiga. Eu sou mesmo amiga da Carla, admiro-a muito. Sempre achei muito bonito. Falei, essa moça é bem bonita, meu Deus. Eu também ela acho. É muito bonita. Não, tu tens espelho em casa, pelo amor de Deus. Claro, são 3 ou 4. Então, eu agradeço imenso, Carla. As admirações e o adoro, a adoração toda é recíproca do fundo do coração e tu sabes. Eu gosto de ti. És uma pessoa muito agradável e a nossa amizade se arrastou, né? Nós nunca paramos. Ficamos um tempo sem se ver, mas nós nunca paramos. Então, obrigada mesmo. Bom trabalho, desejo muito sucesso. Acompanhe esse espaço sempre que posso, como tu disseste. Acho que é muito bom, é um bom espaço de aprendizado e sempre que eu puder eu vou estar ligada. E eu vou trazer os livros, com certeza. Boa! Arranjamos aqui alguém que vai nos ajudar com os livros. Este é o livro número 18 mais 8, 20, 26. É o 26º livro oferecido aqui no Zuelar desde a temporada passada. A primeira temporada com 18 entrevistas e essa com 8 entrevistas. Um abraço enorme, 23, 10 minutos, tem publicidade na rádio. E aqui também nós vamos dizer bye-bye. Obviamente não conseguimos ler a todas as mensagens, mas a Florita está tagada e ela vai responder a qualquer outra questão que esteja aqui. Não é, Flora? Sim. Tchau, obrigada. Um beijinho, Flora. Obrigada.